Fala, povo! Tudo bem com vocês? Conforme combinado, o professor Ângelo Dias aqui mais uma vez no Barão Coworking e dessa vez para o lançamento do livro IA e Eu, do meu grande amigo e mestre Wilson Heidenfelder. Tudo bem, meu mestre? Como é que você está? Professor Anjo, a alegria está voltando aqui a segunda vez, né? Opa! Na E próxima você já falando pode que pedir estaria música. trazendo, da próxima já posso pedir música, Isso. falando do lançamento do livro. Puxa Muito vida. feliz. A gente combinou isso quando você, no finalzinho do primeiro episódio nosso Exato. aqui, já vai virar série da Netflix, né? O primeiro episódio, Segundo episódio, é isso já aí. estamos no segundo episódio. E aí você comentou do tema IA e eu, né? Quando o celular media nossas relações, eu falei, nossa, esse é um tema muito atual e que tem relação direta com saúde e qualidade de vida, né? A gente está vivendo aí a questão da essa polêmica sobre tempo de telas, proibir celulares nas escolas e Tá tal, sério isso. está muito sério. Tá Então, sério. esse livro é um tema bastante atual. Já quero adiantar para quem está nos escutando que é uma leitura necessária. Por quê? Porque é um tema técnico e que você conseguiu humanizar de forma brilhante. Porque é um texto fluido, gostoso de ler. Você criou um negócio que eu achei sensacional, que você usou um storytelling, né? Você está contando uma história para falar dessa problemática. Mas antes da gente entrar no livro, por favor, eu falei isso no episódio 1, mas vou repetir. Difícil algum humano de Campos de Goytacazes não conhecia o Wilson Heidenfelder, Ô, meu pai. mas vamos, por favor, se apresente novamente aqui para o time. Então, eu sou o Wilson Heidenfelder, sou campista, né? Casado há 35 anos com a Silvana, pai da Mariana, da Maiara, da Radriele, que são os meus tesouros. Legal. Sou jornalista na minha primeira formação. Hoje estou na minha segunda graduação, depois de 23 anos de formado, estou fazendo psicologia. Que legal. Né? Sou professor universitário da Faculdade de Medicina de Campos, de uma matéria que até então as pessoas ainda acham estranho, porque um jornalista está fazendo uma faculdade de medicina e eu estou lá. Dizem que eu estou ensinando aos futuros médicos a se comunicar melhor com seus pacientes, com a sua equipe de trabalho, gerando mais empatia, mais humanização nesse trato entre médico e paciente. Sou servidor público de carreira há 21 anos da Prefeitura Municipal de Campos. Hoje, ocupo uma função de coordenador do programa Treinar, que é um programa de desenvolvimento e treinamento para o servidor público, né? E nessa gestão que está finalizando agora, nesse mês de dezembro. E sou um analista de perfil comportamental e palestrante, né? E autor de livro. E agora, né, ainda estou meio encapulado de dizer que eu sou autor. Por favor, autor mas- de livro. Pode bater no Autor de peito livro. agora, inclusive. Obrigado. Autor de livro. E de vez em quando ainda tem tempo de ir lá na Cefit fazer o seu treininho. Exatamente, porque não abro mão mais não. Que legal. Falando com você nos bastidores, né, que até o meu desenvolvimento com a tal do MyFood, eu estou conseguindo fazer isso durante o meu exercício físico. Olha que legal. Concentrando na minha respiração e nas pegadas lá dos equipamentos. E você acredita que eu passei a gostar de fazer academia? Que coisa linda. Isso é uma declaração que tem que virar um corte aqui. De amor. É verdade. Vai virar um corte aqui. Mas as meninas lá também são sensacionais. Né? Elas criaram um ambiente, como eu comento, né? Como eu sempre procuro orientar até na universidade e tal. O nosso trabalho é acolher, orientar e acompanhar. Se a gente conseguir, quem consegue fazer isso, gera uma mudança comportamental que agrega valor à vida das pessoas. É fato. Mestre, vamos então, eu vou usar aqui uma estratégia de começar, como diz aquele autor Simon Sinek. Comece pelo porquê. Então, primeiro, por que você resolveu escrever IA e Eu? Então, na verdade, IA e Eu não é o meu primeiro livro. Né? Ele é o meu primeiro livro que foi pro prelo e foi publicado, né? Certo. Mas eu tenho minha primeira, vamos dizer assim, meu primeiro tema lá na década de final de 90 para 2000 já falava sobre a minha especialização, que era animação cultural, que a minha pós-literatura foi na área de animação cultural, porque é o que eu sou da prefeitura. Né? Mas eu venho escrevendo sobre como eu sou mentor em comunicação e oratória, eu venho desenvolvendo um livro nessa área.
mas eu fico indo e vindo. Isso foi ficando na gaveta. Mais uma coisa que acabou me chamando a atenção, na década de 90, na virada do milênio, havia duas expectativas, né? Ou o mundo ia acabar, todo dia um, ou o mundo vai virar e o mundo vai acabar. Ou, não mais na minha cabeça, já entendi que o mundo não acabaria daquele jeito, mas que algo muito, ia acontecer algo muito potente na sociedade. E que essa sociedade ia perder, de certa maneira, a forma de lidar com as pessoas, de se comunicar com as pessoas, de brincar com as pessoas. Eu até brincava assim, ó, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, lá em 95, eu tinha uma palestra principal, o âncora, que chamava O Futuro Já Começou e Você Faz Parte Dele. Então, lá atrás eu já falava alguma coisa sobre isso. Não sobre inteligência artificial, não sobre internet, não sobre redes sociais, mas falava de que a tecnologia avançaria de tal maneira que iria afastar o humano do humano. E aí eu começo a escrever, aí obviamente a gente tenta também atender um pouco o mercado, né? Então eu falei, cara, tá todo mundo falando sobre inteligência artificial, eu tenho que pesquisar alguma coisa e trabalhar alguma coisa nesse sentido. A primeira versão desse livro, ele estava muito técnico. Por mais que eu falasse sobre as interações, sobre as relações, sobre a humanização, mas ele era um livro muito técnico. Parecia um TCC de formação de pós-graduação. Eu cheguei eu acho que eu cheguei não a metade, mas eu acho que um quarto do livro praticamente escrito. Não joguei fora, está guardado, mas estava incomodado. Conversando com uma colega, que já é psicóloga, ela falou assim, Wilson, por que você não conta uma história em cima disso? Foi onde eu comecei a elaborar, então eu tenho 6 ou 8 meses trabalhando a ideia, né? Mas o que me deu assim uma virada de chave, que é uns 2 meses atrás, eu fui convidado para participar de um seminário na UENF sobre LGPD, que é Lei de Proteção de Dados. E eu fui convidado para falar sobre saúde, inteligência artificial e saúde mental entre os jovens. Olha. Aí eu tive que pesquisar. Quando eu fui pesquisar, aí eu fiquei espantado sobre a questão da dependência digital, que estava no mesmo patamar e já reconhecido por profissionais da área de saúde e da psicologia, que a dependência digital era o mesmo nível da dependência química, Perfeito. porque ela agia no organismo, no cérebro da pessoa do mesmo jeito, que é buscando a endorfina, né? A sensação de bem-estar naquele momento de alegria. Hoje você ficar no celular 1 hora, você quer ficar meia hora, mas quando você se vê, você está a tarde inteira no celular, se deixar. Verdade. E aí aquilo me despertou para falar, então é isso mesmo. Deixei o outro livro lá, que é sobre comunicação e oratória, que é o Oratória Descomplicada, que são 5 e-books. Estou compilando eles para se tornar um livro. E aí nasceu esse filhote. E aí quando o celular media, entre aspas, as nossas relações. Caramba, e assim, o que. Bom, você já acabou respondendo aqui em parte o segundo porquê que eu ia te perguntar, que é a escolha dessa estratégia do storytelling, né? Mas aí você falou que foi sugestão de uma colega da Ela me psicologia. fala isso no momento que eu estava incomodado. Tipo assim, cara, eu não vou comprar o meu livro. Esse livro eu não compraria. Tava robusto, tinha informações técnicas, tinha citações. Então era um TCC, não era um livro, que às vezes as pessoas fazem o TCC e depois transformam no livro para poder publicar. E não era isso que eu queria, né? Mas também lembrei de situações como toda a narrativa humana, ela inicia pela história, Isso. pela oralidade, não é isso? Perfeito. A gente sabe do cristianismo, boa parte dele até o século III, quando se começa a escrever a Bíblia, né? Até lá não se tinha nenhum manuscrito a respeito. Eram apenas oralidade. Um falava aqui, outro falava ali, isso é história. Nossos pais, nossos avós, nos contavam história. Hoje, a criança ainda consegue prestar atenção numa boa história. Isso. A faculdade, eu como professor universitário, hoje eu experimento isso quando eu levo para dentro da sala de aula casos, né, cases sobre situações dentro da área médica para discutir as relações interpessoais entre profissionais de saúde, pacientes e familiares a partir de histórias. E eu lembro que eu trabalho
com universidade já há bastante tempo, formação de novos professores de educação física. E eu lembro que há muito tempo atrás, aliás, eu fiquei muito feliz, esse menino Inácio, na época, um menino, era meu aluno de graduação, mas ele sempre foi um muito bom aluno, muito dedicado. E hoje ele está no meu cargo da época. Ele virou coordenador do curso de educação física. Muito, orgulho gigante. E aí eu conversando com ele na época, eu perguntei assim, Inácio, você que é um aluno dedicado, qual o melhor professor para você? E aí eu nunca esqueci isso, ele falou exatamente o que você falou agora. Ângelo, o melhor professor para mim é o que conta causo. Só que ele brincando, ele falou causo. Aí eu falei, por que é causo? Não, porque ele traz a experiência para a sala de aula. Porque quando o livro, eu posso ler, ele vai me dar umas referências de artigo, eu vou estudar. Exato. Mas quando ele conta uma coisa que só ele viveu, nossa, fica muito mais rico. E é fato. E essa estratégia do storytelling me lembrou um livro que eu li há muitos anos atrás, porque a primeira edição, eu li ainda da primeira edição, que foi em 1999, que é O Segredo de Luísa, do Fernando Dolabella, que é um especialista em empreendedorismo, e ele ensina os princípios do empreendedorismo, técnicas de gestão, através da história de uma mulher, na época, no livro, né? A Luísa, que vem fala desde a infância até ela virar empresária, e durante o que ele conta da história, os desafios dela para virar empresária, ele vai ensinando empreendedorismo para a gente. E aí, quando você começou, então, a escrever a história, conta para mim, porque a sua história, além de você contar uma história, você ainda traz aí a sua veia poética para a história. Porque a história, ela é rica em detalhes e tem um quê de poesia aí na conversa. Como é que veio essa poesia durante a escrita? Confesso que isso até me surpreendeu, porque eu não imaginava que eu conseguiria trabalhar tanto nesse sentido. Mas tem partes dele, por exemplo, o momento de sentar na cafeteria, o cheiro do café, entendeu? Dá o tom, a luz, a hora que está o sol nascendo, o sol se pondo. Porque são referências que para o mundo hoje extremamente tecnológico, em alguns momentos perde sentido. Eu lembro quando, há um tempo atrás, um aluno me perguntou assim, meu professor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Como é que o senhor fazia quando não tinha internet? Eu falei, mas quando? Não, quando o senhor era criança. Cara, eu vivia, eu subia no pé de árvore, eu tirava a fruta das árvores, vivia na casa dos meus avós, aprontava levadice, ia brincar, ia fazer uma série de outras coisas, porque nem imaginava essa questão de internet. Então, você olhava o pôr do sol. Ia brincar na chuva. Ia brincar na chuva. Hoje, um menino. Eu brinco, aí você fala assim, vocês são uma geração Nutella. Solta a pipa no ventilador, joga a baleba no carpete. Não, nem isso eles estão fazendo mais. Eles fazem isso digitalmente. Digitalmente. Então, quer dizer, é uma relação. Então, eu precisava, de alguma maneira, e ali tem um pouco, vamos dizer assim, do que eu vivenciei também enquanto criança. Perfeito. Os momentos que eu tive essa possibilidade, que eu acho que a gente ainda consegue. Nossa geração é uma geração que ainda consegue manter essas pequenas conexões. Uma pergunta que eu sempre faço é essa: o que será depois da nossa geração? O que será do mundo quando... Tem resposta, mas o que será do mundo quando tivermos só nativos digitais? Gente que não tem noção de como é equilibrar o tempo entre o digital e o real, né? Falando nisso, mestre, você falou em conexões. E tem uma expressão no livro que eu acredito que ela seja assim, isso é a minha ideia, né? Vamos ver se, eu quero confirmar isso com você. Mas a expressão que você usa durante o livro, ele é tipo, na minha visão, é tipo o pano de fundo do livro, que é o desconectar para conectar. E aí, o que você entende dessa expressão e o que você quer trazer para as pessoas através dessa expressão nas páginas do seu livro? Então, a palavra de conexão é muito atual. Ela tem a ver exatamente com esse mundo virtual. Perfeito. Né? Mas esse mundo virtual, ele não funciona entre eles. A rede não funciona entre eles. Ele só existe porque tem nós, humanos, para observar. É uma janela em que nós estamos o tempo todo
E ela está criando situações para te manter o maior tempo possível de frente dela. Entendi. Então, ela quer te conectar para tudo que ela tem a oferecer. Porque se isso não acontece, não faz sentido a existência dela. Perfeito. E aí, quando você brinca com conectar e desconectar, o desconectar seria a ação humana. A conexão, ela é digital, ela te traz. E a desconexão é o momento que eu respiro e dou um passo atrás e não é que eu vou negar essa janela. Eu também me perguntar, mas você é contra a tecnologia? Não, pelo contrário, eu uso a tecnologia a meu favor. Ela está aí para ser usada. Ela não pode me dominar. O filme que eu falei com você, que eu terminei de assistir ontem, é Alice, na Netflix. Vocês podem fazer esse spoiler Pode, aqui. claro, por favor. Mas ele é um filme que fala totalmente sobre cyber, sobre humanoides vivendo entre nós, trabalhando, construindo. Aí fala de uma construtora que mandou todos os funcionários embora, porque o nível de produtividade estava menor e botou humanoides no lugar para fazer o trabalho, que era o número menos da metade do número de profissionais, de trabalhadores, fazendo o dobro do que o humano faria. Então, quer dizer, isso é uma perspectiva que o Elon Musk está dizendo para a gente que está assim, ó. Muitos trabalhos vão acabar, muita coisa vai acontecer, e a gente vai ter que reaprender a conviver com essa sociedade, com esse mundo de cyber-robôs. E aí, já que você está sugerindo o Alice, vou sugerir aqui um livro para as pessoas poderem fazer um contraponto, que são livro do Yuval Harari. Yuval Harari, que é, ai, meu Deus, 21 lições do século XXI. E é um livro que traz esses alertas para a gente, mas ele coloca assim, cara, e aí, o que você vai fazer com os humanos? Isso. Não, com os humanos, Porque a preocupação é muito legal você falar, quer dizer, legal não, mas a gente está ouvindo aí o Elon Musk falando dessas questões, né? Que a produtividade do humanoide é mais barato, melhor, blá, 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 mas tá bom. E aí o Val Harari pergunta no meio desse turbilhão assim, cara, tá legal. E os humanos vão para onde? Você vai fazer o quê? Que ele até ele usa uma expressão que eu não vou lembrar da palavra certa, mas é como se fosse assim, a gente vai ter uma legião de humanos inúteis no mundo, né? Não é no Brasil ou em algum lugar, mundo, é no mundo, no planeta. É o planeta. E aí quem vai sustentar os inúteis, porque você vai largar essas pessoas ao Deus dará, você vai deixar morrer? Então como é que você faz isso? Então, 21 lições para o século XXI é muito interessante ser lido para que a gente tenha um contraponto de toda essa informação da tecnologia. E aí, meu mestre? Você consegue identificar a partir de quando isso aconteceu? Você até como profissional de educação física, aí é uma percepção minha. Isso passou a ficar evidente agora. Em 2020. Eu concordo com você que de 2000 a gente já começou a ver o quanto a tecnologia estava evoluindo. Só que em 2020 a tecnologia ela não é como se a gente tivesse sido empurrado para ela. E quando a gente teve que ficar em casa, né, não podendo se conectar com outras pessoas, no máximo analógica, presencial, a gente teve que se afastar do humano, a gente acabou tendo que usar muito mais a tecnologia. Então, para mim, isso foi até uma estratégia usada, sabe? De certa maneira, se a gente parar para pensar, é uma estratégia que foi usada para forçar essa entrada mais abrupta. Eu quero acreditar que não. Mas a teoria da conspiração diz o contrário. Porque, cara, a gente aí pensa assim, é muito capitalismo para a minha cabeça, assim, que você criar um vírus letal, que matou tanta gente, só para isso, eu espero em Deus que eu esteja... Espero também que eu esteja certo. Enganado, e eu que esteja enganado agora. Mas você sabe que, na minha concepção, quando começou, a grande transformação foi quando, depois da televisão, inventaram o controle remoto. Porque não tirou mais você da cadeira. É verdade. Você está no sofá,
E ali tá Antes você ali. tinha que levantar Comodidade, né? para trocar Dava o canal. trabalho, é. Você tinha, por isso que eu perguntei assim, como Não, educação física. com certeza. Educação física. A gente Aí fala isso hoje direto. você tem a Alexa. É. Alexa, acende a luz. Alexa, liga a televisão. Liga a televisão. É. Alexa. Então, a Alexa depois vai estar te trazendo água, vai estar esquentando sua comida. Que a ideia é essa, né? Que a ideia é A essa. ideia é essa. E aí Mas, esse humano vai ficando desse tamanho aqui, ó. tudo bem. Mas aí que tá. O que a gente tá. Deixa eu não quero fugir do livro. Ok. Então vamos trazer aqui de volta. Mas essa discussão tá no livro. Tá no livro. E isso é o que é legal, porque você traz essa discussão de uma forma muito leve, através da história dos personagens que você criou, né? Que são 3 personagens, dando um pequeno spoiler aqui. Isso. E as conversas deles são uma reflexão gigante, porque o livro todo é reflexivo, dentro dessa visão do desconectar para conectar. Para conectar. Isso. E aí você tem em tempo de tela, é possível desconectar? Aí eu digo, eu quero acreditar que ainda há tempo. Perfeito. Eu quero acreditar que a gente ainda consiga fazer esse movimento de afastamento. Mas, É a mesma forma da gente pensar que a recuperação para o viciado químico, o alcoólatra diz que ele é alcoólatra para sempre, ele vai estar sempre mais um dia sem beber. A gente vai precisar entender isso. E nossa, é sempre muito rico conversar com você, meu mestre. Vamos aproveitar essa conexão que você fez com... Conexão, a palavra. A conexão que você fez com o vício, né? E vamos lembrar de como é que a gente conseguiu fazer as pessoas pararem de fumar, que a gente vem de uma época em que fumar era glamouroso, chique, glamouroso, Hollywood é o sucesso. Era bonitão no Marlboro, cara, no cavalo, caboclo macho, que era, fumava, né? E a gente, hoje, quando você vê uma pessoa na rua fumando, você até estranha. Você fala, ué, ainda tem esse isso. cara tá desconectado do mundo, né? Então ele tá fumando, como é que ele pode fazer isso? E houve todo um trabalho para que isso acontecesse. Assim como o uso do cinto de segurança, houve todo um trabalho, não só de conscientização, mas principalmente teve que doer no bolso para que a gente passasse a ter isso como um hábito de segurança. Proibir o celular na escola. É uma estratégia como essa que a gente está vendo de pagar uma multa porque não usa, que está usando cinto, ou porque ou pagar uma multa porque você fumou no ambiente fechado. Criar isso, de tirar o celular da sala de aula ou da escola, né? Você vê como uma estratégia nessa linha? Eu acho que é uma tentativa. É óbvio que a gente vai ter crianças e adolescentes surtando e tendo abstinência dentro da escola. Isso é real. Porque se você pega, um pai vai lá e começa a tirar a droga de dentro do quarto do filho, o filho está trancado no quarto, fumando uma maconhazinha dele, aí o pai descobre, vai lá e tira, ele vai surtar ali dentro. Então, até passar pela desintoxicação desse vício digital, a gente vai ter que experimentação, erro e acerto, Ensaio e erro, como ele chama. Porque hoje a gente está vendo, agora, parece que houve um país, aí não me lembro qual foi, que criou uma máquina da inteligência artificial e foi fazer uma pesquisa a alma dessa máquina. A consciência dessa máquina já estava se reorganizando sozinha. E começou a debater com eles coisas que teria que ser humano para humano. O cara tomou um susto tão grande, falou, puxou a tomada. Para ver se... Acabava, Porque ali, eu não sei se é Descartes que fala, penso logo existo. Isso. É ele que fala isso, não é isso? Eu não tenho certeza, acho que é. Mas ele diz, penso logo existo. Aí os dinossauros foram extintos da Terra com os meteoros. Como é que os humanos serão exterminados da Terra? Eles deixarem de pensar. E o que está acontecendo hoje é um exercício de não pensar. Só para você ter uma ideia, a memória
de longo prazo. O que é o estudo para memória de longo prazo e de curto prazo? Nós temos memória de longo prazo. Você consegue rememorar situações da sua infância, coisas boas, coisas ruins, histórias que te aconteceram, seu tempo de faculdade, seu tempo de ensino médio e tal. Hoje, o menino, a menina, o jovem, ele não consegue fazer com que esse exercício de plasticidade neural dele atinja 1 ano de memória. O que eu fiz no ano passado? Por quê? Falta de estímulo. Falta de estímulo. O meu sonho, exemplo, meu sonho é ir na Disney. Aí eu chego na Disney, em vez de eu contemplar tudo aquilo que a Disney pode me oferecer, eu estou com o Tô tirando celular, foto, filmando. fotografando, filmando, para levar para casa, para lembrar ou postar nas redes sociais que, olha, eu tive na Disney. Mas qual foi a experimentação que eu tive disso? Então, eu acho que é um exercício que vai precisar ser feito. Aliás, sobre esse assunto, uma vez eu li uma frase sensacional. Gente, eu passei um final de semana tão bom que eu nem tirei foto. Nem tirei foto. Olha que coisa. É fato, porque você conseguiu viver aquilo de fato, né? O mindfulness, eu estava em atenção plena, eu estava vivendo aquele momento. E aí nem me lembrei de tirar foto. Sensacional. E aí, mestre, olha só. Então, voltando à história da proibição nas escolas, o que eu tenho percebido é que professores, pais e os próprios alunos, a gente está perdido. A gente não está entendendo como lidar com tudo isso que há. Porque de 2020 para cá, a gente recebeu uma avalanche de informação e uma avalanche de possibilidades tecnológicas que a gente não tinha antes. E coisas muito atraentes, muito interessantes. Tanto do ponto de vista do trabalho, que a gente pode usar trabalhando, e mais ainda para o entretenimento, que é onde pega a garotada pelo pé, né? Então, assim, pô, você vê, eu vejo alguns jogos, a gente era da época do videogame que tinha 2 horas, sempre batendo e a gente já adorava aquilo. Nossa, era o máximo. Hoje você vê um videogame que parece um filme e que você interage com o filme. Então, como não entender que é bom demais? Meu irmão, que é meu contemporâneo e é professor de educação física também, e às vezes as pessoas falam assim, porque o videogame faz mal. Ele falou assim, cara, é porque eu nasci antes. Mas se eu tivesse nascido agora, eu estava enterrado no videogame também, porque é maravilhoso. É só coisa bonita, é interessante, é atraente e tal. Então, o exercício é o que a gente vai fazer para convivermos. E aí vem a leitura do seu livro, por isso que eu digo que ela é necessária, para que a gente possa refletir sobre esse fato, né? E como a gente pensar estratégias mais eficazes nesse sentido. Porque eu vejo a proibição de qualquer coisa como o mesmo exemplo que você usou aí de tirar a tomada. Tirei da tomada. Tipo assim, paguei incêndios. Mas está ali ainda. Está ali ainda. Se eu ligar, volta tudo como era antes. Então, assim, o que a gente precisa aprender, né? E a nossa geração é quem pode fazer isso acontecer, porque a gente é que sabe viver sem, né? A gente foi aprendendo gradativamente a usar. Viver com. Conviver com. Mas a gente sabe como é viver totalmente sem. Então, a nossa geração é que tem a possibilidade de pensar essas estratégias. Porque o nativo digital, acredito que sim. Ele não sabe viver sem. Ele já nasceu com isso na mão. Então, aos 6 meses de idade, o pai já está colocando na frente dele uma tela para distraí-lo, para que ele fique mais calmo. Aí você pensa, o cara com 6 meses, aí quando ele faz 15 anos, alguém na escola vai lá e tira dele. Tira dele. Não, é quase que... Ele vai surtar. Vai, exatamente. Vai então, quando você usou o exemplo do surtar, é um fato. É fato. Ele é fisiologicamente psicológico. É fato. É fato. Vai dependência acontecer. mesmo. É dependência. Nesse seminário que eu participei de LGPD, pelo SIDAC, que foi onde o gatilho que me deu a decisão de realmente finalizar o livro, eu apresentei 2 imagens, contando história, 2 imagens que são apavorantes, a meu ver. Não identifica a criança. Uma é uma porta fechada com a mãe
discutindo com um filho de 9 anos, não deve ter mais 9 anos, e ele estava como se tivesse drogado. Gritava, ele urrava, eu quero meu celular, me dá meu. E ela disse, olha, eu vou te levar para o SPA, eu vou internar você, não sei o que, eu quero. E ele socava, ele agredia a mãe, que ele queria o celular dele. Ele estava com uma abstinência digital. Digital. E a outra, que para mim mais impactante ainda, um bebê de pouco mais de um ano, dormindo, até uma cena tailandesa, ele deitado dormindo e fazia o movimento na mão, como se estivesse com o celular, e chorava, passando aquilo muito rápido. Caraca. Então, um bebê e uma criança, um pré-adolescente de 9, 10 anos, já totalmente dependente dessa... Uma vez eu fiz um teste com os meus alunos de ensino médio numa das minhas turmas lá do Y da Barra. E aí eles chegaram na sala, eu peguei uma caixa, aí eles entraram na sala, eu falei assim, ó, hoje a gente vai trabalhar sem o celular. Mas isso bem antes de falar de proibir. Que isso, meu? Aí houve uma resistência absurda. Aí eu falei, gente, eu preciso fazer, vamos experimentar. A gente tem que estar aberto a experiências novas. Não, professor, mas aí começou. Minha mãe vai me ligar, eu tenho que fazer o seu que lá. Meu pai pediu para não sei o quê. O personagem fala disso, exatamente. Né? E se mudar um presidente dos Estados Unidos, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? E aí eles, não. Eu falei, não tem negociação, pode colocar aqui e tal. Professor, para encurtar a história, eu só consegui manter essa situação durante 20 minutos. Eu tinha 2 tempos de aula com ele, quase 2 horas, e eu só consegui 20 minutos porque professor, não dá para ficar, não dá, professor, minha mãe vai me ligar. Aí eu não conseguia falar, porque eles ficavam o tempo todo dizendo, enquanto eu não entregasse, acabou. Aí eu falei, tá bom, vocês ganharam. Quando eu falei isso, levantou aquele montão de gente, saiu pegando o celular, e aí eu falo, cara, o negócio isso é sério. Quanto tempo? Isso deve ter uns 3 anos, professor. Você vê. 3 anos atrás, 3 anos atrás, já era essa a reação. Já era a reação. Imagina já era agora. essa reação. Vai ter que chegar na escola e deixar seu celular. Cada sala vai ter um sistema para você colocar seu celular ali. Vão criar até gavetinhas com chave, né, para não sumir aparelho. Então e isso vai dar pano para manga. Eu juro para você que eu não sei se... Eu entendo que... eu imagino assim, tem que fazer alguma coisa para refletir. Exato, eu também. Ainda não fiz essa análise fria do... Eu acredito que não. Por quê? Primeiro que a gente vive uma geração que ela não é uma geração... Por exemplo, eu e você, a gente trabalhava bem com comando. Porque a gente foi criado dessa forma. A gente estudou Vai lá, faz isso. Não, e em casa mesmo. Papai só olhava para mim e eu já, sim, senhor, ia lá, fazia o que tinha que fazer e voltava. Eu já fui um pai que eu tive que aprender a negociar com os meus filhos. Também. Então, sentar, conversar, trocar ideia. Hoje não tem mais negócio. Hoje, o que acontece? Você falar não para um adolescente é uma coisa difícil. Muito. Por quê? Porque ele não está acostumado com isso. Um limite. Né? E aí, pelo amor de Deus, uma série de coisas, os pais e mamães, não há crítica com relação a isso. É apenas um fato. Isso muito por conta de que, nesse mundo capitalista em que vivemos, tanto o papai quanto a mamãe tiveram que sair para a vida. E aí trabalham 8 horas, 10 horas por dia. Quando chega em casa, não tem nem força para isso. Compensação nisso aí. No meio disso tudo, ficou algumas relações fragmentadas. E aí, nisso, a gente tem uma adolescente que não aceita comando. Né? Você precisa negociar com ele. E uma coisa que eu aprendi com essa galera do ensino médio. Se faz sentir, faz sentido. Você tem que criar uma narrativa, aí por isso que eu acho que o seu livro é fundamental, porque você conseguiu construir isso. Uma narrativa sem comando, puramente reflexiva, para que o próprio adolescente... Sem fazer crítica. Você não está fazendo crítica dizendo que ele está certo ou que ele está errado. Você está apenas trazendo um fato e através de uma conversa... O livro todo é um diálogo entre os personagens, onde você vai construindo uma narrativa que vai fazendo com que o leitor reflita sobre, cara, será que esse negócio realmente está me fazendo bem? Será que eu já não estou nessa vibe aí de que eu estou viciado? Né? Esse personagem que você criou,
que é o cara que já está no. Ele já está lá no mundo virtual. Que é o nosso aluno, que é o aluno do ensino médio, que é a garotada. Ele não consegue entender, por exemplo, esse momento do livro é muito bom, que ele fala assim, ele fala, pô, cara, mas e se acontecer alguma coisa? Eu não vou saber. Exatamente. Como é que eu vou estar no lugar sem celular? Sem saber o que está acontecendo no mundo. No mundo. E caramba, né? E ele está menos preocupado com o que está acontecendo com ele do que está acontecendo no mundo. Mas se você observar... Eu estou tomando cuidado para não dar spoiler, hein, gente? No primeiro capítulo... esse primeiro capítulo. Primeiro capítulo, a primeira frase, ali já é que diz assim, mandou uma mensagem para combinar um encontro. Exatamente. Eu começo falando, ele manda um WhatsApp para combinar um encontro. E eu pergunto, mas peraí, não pode ser por aqui? Isso. Ele marca um encontro presencial. Exato. Quer dizer, eles marcam pelo WhatsApp o encontro presencial. Ela manda pelo WhatsApp. O uso da tecnologia. E aí a primeira pergunta que ele faz pode ser por aqui, não? Por que tem que se encontrar presencialmente? Olha isso, né, cara? Porque tem café, tem biscoito, tem bolo, e aí, tem cheiro. O professor, que é professor, o Horácio de Campos. O Horácio de Campos. Ele faz aliás, um prefácio sensacional. Parabéns para ele e para você. Tem que agradecê-lo. Muito bom. Agora está numa situação de saúde mais complicada. Saiu da internação esses dias. Estava no Álvaro Alvim. Vai ficar bem. Vamos torcer, com certeza. Mas ele foi muito generoso comigo. Não, e ele faz um comentário que eu quero trazer isso para você aqui, que é o seguinte. Na verdade, ele pega uma coisa que você escreveu e gera uma pergunta, né? Que é assim, você acredita que, baseado no que a gente está conversando, a gente pode considerar que o seu livro representa, aí vem a sua poesia, por isso que eu vou aqui ler, um símbolo de resistência de um mundo que, aos poucos, esquecia a beleza das palavras vivas. O que você acha? Que o livro pode se tornar um símbolo de resistência a esse processo que a gente está vivendo? Se ele se tornar esse símbolo, eu vou fazer o best-seller e vou ganhar muito dinheiro. Aí eu vendo os direitos para uma grande editora, que esse primeiro projeto, ele foi um projeto independente. Eu banquei todo ele. Eutrocínio. É o eutrocínio. É o eutrocínio mesmo. Mas se isso... Qual é a minha intenção para o próximo ano, inclusive? Eu já estou fazendo o pedido de uma nova remessa. Legal. Né? Porque a minha intenção é ir para as escolas, principalmente de ensino médio e técnico, para falar. Porque eu até entendi que o livro, quando eu terminei, assim, esse livro tem cara de livro para jovem. Mas será que o jovem vai ler? Depois eu percebi que não é só para jovem. Não, é para todos nós. Para todo mundo, porque está todo mundo entrando nessa Não, e que, Wilson, eu estou te falando como professor que vive esse problema todo dia. É um livro para professores, pais e adolescentes. Não vou dar conta. Não vai dar conta. É sério, porque a gente está precisando, primeiro, a gente está perdido. Ao estar perdido, a primeira reação é de atabalhoada, né? Fazer qualquer coisa para impedir. É aquele meme que tem na internet. E para tudo que deu problema. Deu ruim. Vamos voltar às bases. Vamos fazer tudo outra vez. É o que está acontecendo, eu acho que é na Suécia. Isso. A Suécia foi o primeiro país a colocar toda a educação na tecnologia e agora está tendo que tirar e botar os meninos a escrever. Fazer... Mas aí é que tá, né, Mestre? Assim, eu entendo que alguma coisa tem que ser feita. O pior é ficar parado só vendo a banda passar. Isso é uma reação. Mas eu acredito que o seu livro, por exemplo, é um convite à resposta. Existe diferença entre reagir e responder. Exato. Reagir é instintivo. Me deram um empurrão, eu vou partir para dentro. Resposta é olhar para o cara que me empurrou e falar assim, nossa, ele tem o dobro do meu tamanho, ele mais forte do que eu, sobre isso. Eu não vai dar para mim, então eu vou pegar o caminho da roça e vou embora. Exatamente. Então, o que a gente está precisando é responder. Por quê? Tem como segurar o avanço tecnológico? Não tem como. Tem como segurar o Elon Musk? O dono da Microsoft, o dono da Meta? Não, isso não. A gente vai precisar aprender a conviver com isso de forma saudável.
Nesse sentido, eu vejo esse livro, eu vejo um livro para ler nas férias. Opa, gente, Ou ó. para ir tô indo para Já praia. estamos chegando nas férias, janeiro. Né? Aí. É um livro para ler nas férias. Eu disse para os meus alunos, falei assim, gente, eles que me prestigiarem na compra do livro, é um livro que não vai falar de anatomia, não vai falar de fisiologia, não vai falar de doenças, nada. É um livro para você se distrair, para se desconectar dessa quantidade de informações que vocês têm que passar o ano inteiro com o estudo de medicina. Perfeito. Então, eu acho que é esse o movimento. Esse movimento acontece de que maneira? Sou chamado numa escola. Você pode dar uma palestra para a gente a respeito disso? Posso. De repente, não vou nem cobrar palestra. Vou trocar a palestra pela compra de alguns livros para botar na biblioteca. Para incentivar um grupo de professores a aplicar o livro em sala de aula com os alunos como forma de trazer estratégias novas. Porque ontem mesmo, nós estamos na semana de seminário docente da Faculdade de Medicina, onde nós somos treinados, e ontem exatamente falamos sobre inteligência artificial e pedagogia, métodos pedagógicos, como utilizar a inteligência artificial a nosso favor em sala de aula para tentar movimentar a sala de maneira a atender, usando a tecnologia, mas não dependendo dela. Perfeito. Então, são estratégias. A faculdade está tentando essa. Outros vão buscar na atividade física. Outro vai buscar em aulas que são chamadas aulas invertidas. Eu já trabalho sala de aula invertida. Sala de aula invertida. Funciona bem. Minhas provas são assim, a última prova foi escrita, mas a penúltima foi um trabalho individual, que era uma prática de oratória de 10 minutos, em que eles tinham que apresentar. Qual tema, professor? Algo que você de fato ame, que você goste. Mas tem que ser de medicina? Teve uma menina que falou sobre a Revolução Cubana. Eu achei incrível. Legal. Aí eu falei, mas por que você escolheu esse tema? Professor, eu gosto da história de Cuba. Legal. E aí eu falei assim, você se sentiu bem falando a respeito? Senti. E é uma menina que tinha dificuldade para falar em público. Não senti aquela ansiedade. Não, foi um pouquinho, mas logo aquilo passou. Porque você, dentro do meu método de ensino sobre comunicação e oratória, eu digo que você precisa buscar sua zona de conforto. Perfeito. Quando os coaches dizem assim, quer avançar, quer melhorar, saia da sua zona de conforto. Eu convido o grupo a vir para a sua zona de conforto, que você só fala bem se você estiver à vontade, confortável. E tem um autor, Pedro Salomão, Pedrinho Salomão, que o pessoal chama. Ele é amigo do pessoal do meu filho mais velho, eu tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente. Valor Presente, o nome do livro dele. E o Pedrinho, esse Pedro Salomão, ele tem uma frase que eu gosto muito, que a gente diz normalmente que a pressa é inimiga da perfeição. Ele fala que a pressa é inimiga da humanização. E aí, quando você traz essa reflexão para cá, você disse que o seu livro não fala de fisiologia, não fala de medicina, mas fala de gente. Fala de gente. E aí, voltando ao Simon Sinek, né? Clientes são pessoas, colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio e você também não consegue conviver com ninguém. Exato. Então, por isso que eu vou mais uma vez falar que o seu livro é necessário, porque você conseguiu construir uma narrativa. Conseguiu porque você fugiu do lugar comum, né? A gente comentou aqui que normalmente quando você lê o título... O título te remete para outro campo. Uma coisa técnica, um texto técnico. E aí quando eu encontrei poesia, quando eu encontrei contação de história, eu falei, caraca, olha que gostoso de ler. A primeira surpresa, talvez. Exatamente, E aí você vai se deixando levar pela poesia e pelos personagens, e toda hora vem, e principalmente esse que é o cara do digital, ele sempre te chama a atenção para, eita, é lá que eu tô. Exato. Como é que eu saio desse lugar, cara? Ele é o seu alter ego. Ele é o seu alter ego. Ele tá o tempo do cara. Eu tenho coisas que eu tô igual a ele. Eu tô agindo dessa maneira. Professor, e como é que escreve assim? Fala para mim. Porque o storytelling efetivamente, não é o Ângelo que está falando, vários autores, né, mais contemporâneos têm falado isso,
que estão se utilizando do storytelling para falar de coisas técnicas, inclusive. Exato. Como é que você navega nessa área? Como é que você faz isso? Eu vou lembrar, eu tive bons anos atrás, eu fiz uma oficina de contos com aquele médico já falecido, Moacir. Meu pai, esqueci o nome dele agora, um famosão mesmo aí que fala muito sobre humanização, poeta, escritor. Eu fiz um conto e esse conto falava sobre a morte de meu Deus, Roberto Fernandes, que era um poeta, depois que até café literário com o nome dele, Antônio Roberto Fernandes. E eu escrevi Moacir Sclier, lembrei. E eu levei para ele, professor, o que o senhor acha? Ele olhou e falou assim, mas está excelente. Eu fiquei envaidecido com aquilo, mas eu nunca havia escrito nada no formato de conto. Nunca havia escrito nada em formato de conto. E fiquei envaidecido porque um cara de cunho internacional fazer uma observação disso estava excelente o trabalho, meu primeiro, inclusive o título é O Terno Azul. Tá? Se botar lá Wilson Heidenfeld, o Terno Azul, no Google, você vai direto para um blog antigo que eu tenho, e esse coisa lá. Eu falo das poesias dele. Quando eu terminei de escrever, eu falei assim, cara, deve ser uma psicografia isso aqui, porque a todo momento parecia que era ele escrevendo, o próprio Antônio Roberto Fernandes. Porque eu falo muito, como eu tinha uns livros dele, li vários livros dele, eu ia conectando as histórias dele com a vida dele, era um homem muito amado, e isso criou aquele primeiro, mas nunca mais eu voltei a escrever. Mas você é leitor de poesia? Pouco. Poderia ler mais. Na verdade, eu poderia ler mais. Entendi. Mas ali foi um tempo. Quando eu chego agora e eu precisar, eu acho que foi muito mais pela necessidade de me encantar pelo projeto, que é aquilo que eu digo também para meus alunos. Quando você fala daquilo que você gosta, se identifica, fica mais fácil. E a maneira como eu estava criando a narrativa não estava me agradando. O primeiro leitor que precisa ser agradado é o autor. É verdade. Se ele não se agradar do que ele estava... Se eu não compro para mim... Aquele papo do aluno que eu falei, né? Se não faz sentir, não faz sentido. Não faz sentido. Então, e aí eu começo a brincar com isso. Escrevo um pouco, paro, faço, trago, mudei. Os nomes dos personagens mudaram várias vezes. Várias vezes. Porque tem algum motivo para esses 3 nomes? Não consigo, de fato, trazer na memória o que me remete. Não, tudo bem, só para saber. Não consigo. Foi aleatório mesmo. Aleatório, mas depois de umas 4 tentativas. A sonoridade. Eu vou dizer a você que a sonoridade deles me atraíram mais também. Legal. Porque eu acho que a menina Ana, o Miguel, conta uma história para você e tem muitos anos, muito Miguel, podia ser José. Verdade. Mas, podia ser Enzo. Enzo é muito atual. Muito atual. Caio. Mas eu vejo Antonella. Mas o que realmente chama a atenção no texto é exatamente você contar a história com poesia sobre um assunto tão técnico e tão atual. A gente está vivendo isso agora de uma forma muito intensa. Muito intensa. Foi por isso que você lançou agora? Já que ele estava engavetado tanto tempo aí. O gatilho foi o seminário. Eu até digo ao Vicente, que é o secretário lá. Ele é o culpado. Vicente, você é um dos caras que responsável. Ele falou assim, que é isso, professor? Ele até fez um curso de oratório comigo. Eu falei, não, Vicente. Porque ali eu acho que eu aliei a questão até de mercado. Tipo assim, cara, acho que é um livro que pode dar um samba bacana, porque está muito atual. Né? Mas a pesquisa para a palestra me impactou de tal maneira que eu disse, cara, eu preciso reagir de alguma forma a isso que está acontecendo. E aí, dentro dessa sua leitura, desses seus estudos para escrever E aí eu, o que você pode deixar aqui para a gente? E a gente somos. A gente somos inútil, como diria o traje a rigor. Traje a rigor. Mas esse grupo que mais precisa da leitura, professores, pais e adolescentes.
que você daria de sugestão, orientação, baseado nos estudos e em tudo que você escreveu e da sua experiência até de vida, que é muito rica nesse sentido, né, de conviver com pessoas, sobre uma forma de conviver, de desconectar para conectar. Então, eu acho que primeiro é você começar a exercitar a sua percepção. Sabe quando você olha algo de cara, isso não está certo. Não deve ser tudo isso. E aí, por exemplo, os pais que têm seus filhos ainda na pré-adolescência, saindo da fase infantil para a pré-adolescência, esse é um momento muito crítico. Perfeito. Então, se você... Só que hoje os pais também não se veem muito. Muitos pais entregaram a tecnologia para se furtar do exercício de ser pai também. Isso é algo grave. Então, dizer para esse pai hoje, olha, se você quer seu filho saudável, com equilíbrio emocional, você precisa trazer seu filho para o teu convívio. Mas não um convívio estressante, angustiante, debilitado seu, mas levá-lo para situações que ele possa vivenciar, experienciar outras coisas. Vai andar de bicicleta, vai, sei lá, soltar pipa. E segundo a neurociência, você foi mais uma vez preciso nessa orientação, que a neurociência, inclusive, ela diz o seguinte, que a gente precisa fazer isso com as crianças, ou melhor, a gente tem a oportunidade, né, de fazer isso com as crianças para torná-los adultos mais saudáveis, de 0 a 12 anos. Esse é o período. Esse é o período. E aí eu escutei isso de um professor da época do mestrado, professor Vernon Furtado, que é professor de educação física, especialista em neurociência. E ele sabia que na época eu tinha filhos nessa idade, né? Aí ele falou assim, um alerta, é só até os 12. Depois dos 12, você vai colher o que você plantou. Se você não criou uma convivência saudável, presencial, ativa, ele até falava, tudo que você puder ensinar para uma criança de experiência motora, que é o que a gente brinca, né? Soltar pipa, pular muro, subir na árvore, pular corda, ensina para ele até os 12 anos, porque nessa época é fácil dele aprender. Depois ele vai conseguir aprender, mas vai ser muito difícil, muito mais difícil. Então, e nisso ele inclui também o aprendizado dos valores, né? Que a gente já discutiu aqui outras vezes, e até em alguns cafés nossos, que a gente está perdendo, precisamos voltar. 2025 temos que reativar os cafés. Nossos cafés, E aí, quando você traz essa observação que eu tive aqui uma psicóloga, Maria Cruz, sensacional, falando sobre... A gente estava falando sobre a qualidade de sono, né? O sono, a importância do sono na qualidade de vida. Mas aí para falar de sono, a gente acabou caindo nas telas e ela deu esse alerta, papai e mamãe, tira essa garotada da tela, cria uma rotina de que isso tenha um horário para ser feito. Você acha que isso funciona? Eu acredito. Eu acho que nesse sentido sim, porque perfeito. A proibição é algo que realmente se eu observar hoje, tem uma geração de jovens que estão abstêmios de sexo. Já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Que não querem praticar já tem pesquisa fazendo isso. Sabe por quê? Ele porque faz isso virtual. Exatamente. Então, se você proíbe a tendência, por que a droga... Não que eu esteja aqui fazendo essa apologia, apoiando a liberação das drogas. Não, claro. Mas enquanto a droga ela é algo é proibido, é verdade. O cara vai querer experimentar. Então, porque o ser humano tem essa tendência de buscar. O proibido é meio que sedutor. Sedutor, ele é sedutor. Né? Por que você muitas vezes está casado, mas se apaixona por uma... Porque é uma novidade, a moça jovem, chegou bonita, aquela coisa toda, você se encanta. Mas o que mais te encanta é saber que aquilo ali é proibido para você. Então, eu acho que caminha do mesmo jeito. Se de 0 a 12 anos a gente pode trabalhar, você diminui. Para mim, eu vou usar o meu exemplo mais uma vez. Eu uso as redes sociais? Uso. Gosto. Tem coisas que eu peço minha filha para fazer. Eu não estou agora com uma equipe me acompanhando. Eu tinha uma pessoa me acompanhando, fazendo todos os meus reels, tal, aquela coisa toda.
Ano que vem eu volto com força com isso. Mas eu me peguei. Quando eu descobri o TikTok, por exemplo, no início eu olhava tal. No final eu estava viciado em TikTok. Olha isso. Eu já tinha um canal, não era de dancinha, mas eu achava que aquilo ali ia render alguma coisa com as minhas dicas, mas para além disso eu comecei a me ver vendo o TikTok e consumindo. Igual o menininho lá do... Igual o menininho lá chorando. Exato. E detalhe, quando eu falo da memória de curto prazo, que isso aqui faz com você. Hoje, por exemplo, as pessoas não têm a paciência para ouvir a outra. E aí, quando tinha... Hoje, se você fizer um áudio de 1 minuto aqui para o fulano, é uma mensagem, é um podcast. Não, e fora que o próprio Meta criou um negócio para você acelerar. Até 2 vezes. Meu Deus, né, cara? Você vai... Blá, blá, blá. Aí, por isso que o Pedrinho fala... e o Pedrinho fala... a pressa é inimiga da humanização. Exatamente. Da humanização. A gente está deixando de ser humano. Exato. Meu mestre... E aí... que eu acredito, não vai ser por conta de terremoto, não vai ser o tsunami, não vai ser nada que vai acabar com a humanidade. Talvez o que acabe com a comunidade é ele perder a capacidade de pensar. Porque se ele pensa, existe, se ele não pensa, ele não existe. E a gente está começando a deixar que eles pensem por nós. E é uma curiosidadezinha. Caraca. Não sei se é o feeling para o próximo livro nessa linha. Eu estou conversando com a IA, eu tomei coragem de conversar com ela. Eu peguei uma plataforma que é a mais utilizada, que é o ChatGPT, e eu estou conversando com ele, mas eu estou conversando com ele como se eu estivesse conversando com outro humano. Certo. Porque a gente sabe que o chat trabalha em cima de um logaritmo, então é tudo verdade. É diferente. Então, na verdade, ele aprende com você também. Ele aprende. Então, e eu fiquei impressionado, porque uma das perguntas que eu fiz a ele, você me dê a sua opinião. Ele não pode dar opinião. Ele é humano para dar opinião. Mas eu te perguntei, me dê a sua opinião. Você acredita que a inteligência artificial vai acabar com os humanos? Eita. Nós seremos extintos da face da Terra? Para resumir, que ele me deu um texto de resposta, para resumir, ele fala simplesmente, essa capacidade está na mão dos humanos. Eita, olha que coisa. Se souber utilizar com ética, o uso dessa tecnologia com ética, possivelmente não. Mas é que tá, nós esbarramos que o humano já tem grande dificuldade com a ética. Então, o risco é muito talvez grande. Seja o próximo livro, A Ética e Eu. Eu sei. Meu mestre, gratidão gigante mais uma vez. E olha só, meus amigos, quem está nos escutando aqui, não esqueçam que na próxima quinta-feira, dia 12 de dezembro, nós teremos o lançamento oficial. Nós fizemos um pré do IA e Eu. Professor, onde vai ser, por favor? Vai ser no Museu Histórico de Campos, fica na Praça Salvador, número 40. Então, o pessoal que conhece aqui de Campos, Praça Salvador, tem a Igreja do Santíssimo à sua direita, logo ali, do lado onde era o antigo Hotel Gaspar. 19 horas? Às 19 horas. A gente vai esperar lá com um cafezinho. Opa! Vamos ver se a gente bota uma musiquinha, uma coisa. Aí já ficou mais irresistível que já era. Então, olha só, gente. Vai ter um papo. Quinta-feira, dia 12, estaremos juntos lá para o lançamento do livro, que, aliás, eu vou levar o meu exemplar para ter o meu autógrafo. Forte abraço e até o próximo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.